queremos estar dentro, dar a conhecer as histórias que contam estes corredores, estas salas, estes troféus que aqui nos rodeiam. Mas também mostrar o outro lado, de quem tantas alegrias nos dá. O segundo convidado do nosso podcast é o Zequinha, o melhor marcador de sempre da história do Vitória e que está pronto para mais uma época a melhorar esse recorde. Olá Zeca, obrigada por estares aqui connosco. Tu és nascido e criado em Setúbal, filho do Zeca e da Belinha. Conta-nos um bocadinho como foi a tua infância. Olha, os meus pais sempre viveram do peixe. Pronto, enquanto o meu pai trabalhava de madrugada, depois a minha mãe levantava-se cedo, e nós tínhamos uma peixaria onde a gente morava, só que eu quase nunca aparecia lá porque estava sempre a jogar futebol. Eu era daqueles que a mãe dizia para estar em casa às 9 e eu aparecia só à meia-noite, ficava sempre com os mais velhos. E foi dentro disso, sempre tive tudo, os meus pais nunca me faltaram com nada, a mim e aos meus irmãos, e pronto, a vida foi-se proporcionando por eu querer jogar muito futebol e o meu pai sempre me ajudou em tudo, em termos de chuteiras e me proporcionar as coisas que um jogador deveria ter. E foi assim que eu ingressei no Vitória. Fui para um clube no bairro, que era os Águias de São Gabriel, e com 6 anos vim para aqui para o Mas a tua ligação com o clube já vinha de trás, já vinha antes dos 6 anos, não é? Sim. A minha família era toda do Vitória, sócios já há muitos anos. O meu pai acompanhava o Vitória por todo o lado, as minhas irmãs mais velhas. E foi assim, sempre fui de Vitória e vou continuar a ser até um dia não estar cá. Eu acho graça porque sempre que tu falas do Vitória, reparei no outro dia que tu dizes o nosso Vitória. É muito raro tu dizeres o Vitória, percebe-se que claramente está dentro de ti e que é uma coisa que vem já de há muito tempo. Sim, eu digo o nosso Vitória porque pronto, é o meu clube, do qual sou há 28 anos sócio. Clube da minha família, estou na minha cidade. E quando digo o nosso Vitória é porque a minha família é toda de Vitória e das pessoas que amam o clube. Por isso eu nunca digo o Vitória. Acho que quando digo o nosso Vitória é uma questão de respeito e do sentimento que eu tenho por este clube. E quando é que tu soubeste que querias ser jogador? Tu disseste há bocadinho que brincavas, estavas sempre no futebol, chegavas a casa à meia-noite, deves ter sido castigado pelo meio, com esses atrasos. Mas quando é que te caiu assim a ficha? Quando é que percebeste que não, é isto que eu quero fazer para a minha vida? Eu sempre gostei muito de futebol. É óbvio quando tu és miúdo, não tens as regras que nós hoje temos, mas eu sempre tive na minha cabeça que queria ser mesmo jogador. É óbvio quando tu és pequeno queres ser jogador do Real Madrid, do Barcelona, infelizmente nem todos conseguimos ser, mas sempre foi um sonho que eu quis e graças a Deus consegui ser. E imaginavas-te aqui no Bonfim, ou seja, além do Real Madrid, do Barcelona, também te imaginavas como jogador do Vitória um dia? Sim, o grande objetivo sempre foi estrear-me aqui no estádio do Bonfim, porque era o clube da minha família e era o clube que eu sempre gostei e eu vinha ver os jogos todos com o meu pai, inclusive até ia fora com ele, desde muito pequeno, e eu via os meus ídolos na altura, que eram os jogadores Chiquinho Conde, Iachini, Sandro, e eu via eles e queria ser como eles. Acho que todo jogador que é de Setúbal e consegue estar no Vitória, o grande objetivo é entrar dentro deste grande estádio e ouvir a marcha de Vitória. Depois, entretanto, a vida correu ali um bocadinho diferente, se calhar, dessa ideia, não é? Tu, com 16 anos, foste contratado pelo Porto e a tua vida deu ali aquela volta de 180 graus. O que é que mudou além do óbvio? Ou seja, tu ficaste nas tuas malinhas, foste para o Porto, se calhar ficaste longe da tua família, mas dentro de ti? É assim, como eu tinha te dito, eu queria muito estrear-me aqui no Vitória. Só que na altura eu fazia muitos golos e muitos clubes andavam atrás de mim, inclusive no estrangeiro. Quando surgiu o Futebol Clube do Porto, também em termos monetários era importante para mim e para a minha família, e era um grande clube do futebol português, e eu era uma grande aposta do Futebol Clube do Porto. Naquela altura eles pagaram 1,5 milhão por mim, um miúdo com 15 anos a fazer 16, acho que é uma quantia muito elevada. Obviamente que hoje já se pratica valores muito superiores a esse, mas naquela altura não se praticava. E eu arrisquei e fui para o Porto, aprendi muito. Claro que as coisas não me correram como eu queria, porque acho que quando tu és muito novo e ganhas muito dinheiro, se não tens um acompanhamento adequado, torna-se complicado. Mas foi
foi um aprendizado na minha vida e agradeço também ao Porto por as oportunidades que me deu. E depois acontece aquela história do cartão vermelho. Eu não quero estar a bater muito na mesma tecla porque eu sei que toda a gente te fala nisso, mas veio o ano de suspensão, aquela fama de irreverência, até se calhar de um jogador irresponsável que te acompanhou durante muito tempo. Tu sentes que ainda hoje tens essa imagem colada a ti ou já és um bom rebelde aos olhos das pessoas? É assim, naquela altura o que eu fiz, claro que foi um ato irrefletido, não era uma coisa que eu tinha pensado ou que queria fazer. Estar a jogar por a seleção portuguesa não é para qualquer um. Eu era dos mais antigos na seleção porque era chamado sempre no Mundial, um jogo com aquela importância. Quando o meu colega leva o vermelho, o mano, eu não queria de forma alguma tirar o cartão. Queria tipo dizer ao árbitro, olha, tem calma, mas olha, aconteceu. No dia anterior tinham-me ligado a dizer que eu tinha já o contrato fechado com o Sevilha, já tinham acertado com o Porto. Eu ia assinar 5 anos com o Sevilha em Espanha e depois disso fiquei obviamente sem esse contrato. Cheguei ao Porto, o Pinto da Costa renovou-me mais 3 anos, mas fiquei com o rótulo durante muito tempo, ainda hoje muitas pessoas falam disso, e eu acho que a seleção errou em certo ponto porque fez um pouco de mim O bode expiatório. Isso mesmo, já tinha havido outros casos muito piores que o meu na seleção A, com jogadores que não vale a pena aqui referir porque hoje em dia já são treinadores, já estão fora do ativo, de agressões mesmo ao árbitro e eles continuaram na seleção e eu não. Sentes que foi um bocadinho uma tempestade num copo d'água? Sim, claro, porque imagina, vês-te privado de jogares pelo teu país, que acho que é o sonho de qualquer jovem. Nunca mais joguei. Depois é aquela fase de transição do sub-20 para o sub-21 e seleção A, e eu depois disso a carreira teve um declínio, digamos assim, derivado ao rótulo que me puseram de tantos anos, tipo de bad boy, sabes? De uma pessoa que não tinha formação, educação, e não era esse o caso. E até que não tinha maturidade, se calhar, para estar ao mais alto nível, não é? Sim. Sentes que isso foi, de facto, o que, se calhar, impossibilitou a tua carreira de seguir os rumos que as pessoas imaginavam que era possível? Não diria que foi bem isso, porque tudo o que eu fiz na minha carreira foi culpa minha, porque depois disso o Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, deu-me um voto de confiança e renovou-me o contrato mais 3 anos. Ele disse, eu confio em ti e vou-te dar mais 3 anos de contrato, porque na altura o Futebol Clube do Porto estava a atravessar alguns problemas com os jogadores da minha posição, que eu era número 9 na altura, e ele deu-me um voto de confiança e eu não soube aproveitar. Noites, muito dinheiro, companhias menos adequadas para um jogador profissional, e não foi nem de perto nem de longe pelo problema do cartão, foi mesmo por culpa do Zequinha. E a gente temos que saber admitir os erros que cometemos ao longo da nossa carreira e aprender e ficarmos melhores pessoas. E o Zequinha de hoje olha para esse Zequinha de há 15 anos com que olhos? Não, sabes que eu não sou uma pessoa de me arrepender muito do que faço, porque já está feito, não há nada a fazer. Obviamente que temos que aprender com os erros, mas sou um Zequinha diferente. Naquela altura era um Zequinha completamente sem maturidade, digamos assim, que só pensava no dia a dia, não pensava no dia de amanhã. Pensava, eu sou bom, se hoje fizer uma coisa errada, de sair à noite ou de um jogo me correr menos bem, amanhã já vou fazer um jogo bom, já vou. Sabendo que eu naquela altura era muito falado, eu sempre pensei, mais cedo ou mais tarde ia chegar lá, e o futebol não é assim. Foi uma lição de vida também, ao fim e ao cabo. Sim, foi uma lição de vida, aprendi muito, mas também fez-me ser melhor pessoa, aprender um pouco mais com os erros que cometemos, fiquei uma pessoa mais experiente. Depois tive 2 meninas lindas e isso também veio fazer de mim melhor pessoa e ver que os erros que eu cometi não quero que as minhas filhas um dia o cometam. E passas-lhes isso, contas-lhe os teus erros ou tentas protegê-las um bocadinho, se calhar, não é da fama, não é, mas das coisas que as pessoas podem dizer? Sim, a Yasmin, como tem 12 anos, ela passou esse processo
e sabe, porque é normal no futebol falarem sobre esse assunto, o cartão, das coisas erradas que eu fiz, e ela, como me acompanhou para outros clubes onde eu tive, normalmente ouvia falar muito dessas situações. E ela tem 12 anos e é uma menina muito inteligente e consegue captar as coisas facilmente. A Yara não, a Yara ainda vai fazer 3 anos, então está na vida boa, é tudo bom, ainda não ouvi falar essas coisas do pai. Mas é óbvio, tento, claro, proteger ao máximo elas sobre essas situações, porque o mundo do futebol não é nada fácil. As pessoas que estão de fora pensam que é, mas não é fácil. Uma das coisas que se calhar tu tens de mais bonito na tua carreira é a participação na Liga Europa pelo Aroca. Que recordações é que tens desses momentos? É um ano fantástico, mas que começa, infelizmente, com mais um problema. E aqui no Vitória. Eu na altura estava aqui no Vitória, nunca pensei em sair daqui porque tinha contrato. Tinha sido o jogador do ano votado pelos sócios, tinha marcado gols, assistências. Estava tudo bem até então. Depois veio um mister que era o Kim Machado e ele na altura disse que precisava da minha ajuda porque eu era um jogador muito, muito importante para o clube. Pronto, eu, ok, mister, tudo bem. Depois fomos à apresentação na feira e os adeptos, como eu sou daqui, começaram a gritar muito o meu nome e ele, quando chegamos no treino a seguir, disse que com ele a treinador, um jogador não podia ter mais moral, entre aspas, do que ele. E disse que não contava comigo. Naquele momento, obviamente, caiu-me o chão. Não é? Estava em casa, estava onde queria. Tinha sido muito difícil para mim voltar novamente ao Vitória e tinha-o conseguido, passado algum tempo, porque nunca me tinha estreado como eu queria no Vitória. E começou de forma errada. Até pronto, o Mr. Lito Vidigal depois ligou-me para a Aroca e fui. E foi um clube onde eu adorei estar, um grupo fantástico, o presidente, o filho do presidente, toda a gente me tratou muito bem. E tivemos a felicidade de conseguir ir à Liga Europa, que é um feito único, nem todos os jogadores podem dizer isso. Mas que também no final disso tudo acontece o problema do meu pai. Foi nesse jogo da Liga Europa que todos os jogos eu falava com o meu pai antes dos jogos e nesse não consegui falar porque estava na Grécia e não conseguia entrar em contacto com ele. Foi no dia que ele se sentiu mal e acabou por ir para o hospital e depois mais tarde acabou por falecer. É a vida, às vezes as coisas acontecem de maneira que a gente não está à espera, mas pronto, é a vida. Tu sentes que a vida te foi dando uma mão e tirando com a outra? É a sensação que me está a passar agora ao ouvir-te. Sim, porque nós na vida pensamos que quando consegues chegar a um patamar elevado que as coisas vão fluindo naturalmente e vem tudo de mão beijada. E a vida não é assim. A vida dá-te, mas tu tens que mostrar que queres mesmo aquilo. E eu naquela altura, obviamente que depois dos erros todos, tive a felicidade de jogar a Liga Europa, mas nunca me passou por a cabeça que no único jogo que eu não conseguisse falar com o meu pai queria acontecer isso. Até hoje eu culpo-me. Sei que não é fácil, mas eu culpo-me por isso, por não ter conseguido falar com ele. Porque, não sei, se tivesse ligado mais vezes, não sei. E só consegui ligar 2 vezes, da escola ele não entendeu e eu culpo-me um bocado por isso. Sei que não me devo culpar e às vezes eu enervo-me bastante em casa, sozinho, porque penso muito nessa situação. Ainda hoje? Sim, ainda hoje. E não é algo que tu achas que faz sentido perdoar em ti? Ou perdoar-te a ti mesmo? Sim, eu já tive até acompanhamento para tentar melhorar nesse sentido, mas sabes que não é uma coisa que é fácil, porque eu tinha uma ligação muito forte com ele, sou o único filho homem do meu pai, e quando isso aconteceu, foi uma coisa tão boa de jogar uma Liga Europa, e logo a seguir acontece uma coisa tão má. Então às vezes eu fico a pensar, será que tinha que acontecer? Só que quando tu te focas muito nessas situações não é bom para ti, nem me vou conseguir concentrar na minha profissão. E foi o que aconteceu? Ou o futebol funcionou como um escape? Sim, em certa forma o futebol ajudou-me bastante a esquecer isso. Claro que depois chegava a casa e tinha os meus momentos que são meus, como qualquer pessoa tem. Por exemplo, hoje eu consigo falar contigo de uma forma um bocadinho mais madura do
do que é há uns tempos atrás. Porque eu sempre que falo do meu pai emociona-me bastante. Mas eu hoje estou aqui, pronto, estou a fazer um bocado de força, mas é porque também amadureci nisso. Porque nós não estamos cá para sempre e eu tenho a recordar as coisas boas que tive com ele e o que ele me proporcionou, a mim e aos meus irmãos. E eu tinha aqui uma pergunta para depois, mas eu vou buscá-la agora. Tu sentes que tens para com Setúbal, para com os seus agentes, para com o Vitória e com o teu pai, a responsabilidade de devolver o Vitória à primeira divisão? Sim, claro. Imagina, o meu sonho sempre foi ganhar algo pelo Vitória. Uma taça da Liga, uma taça de Portugal, ou ficar numa classificação que desse o Vitória a uma Liga Europa. Infelizmente, aconteceu isto tudo e nós viemos para o Campeonato de Portugal. Hoje o objetivo já é totalmente diferente. Eu sou consciente das coisas e sei que é muito difícil uma equipa que está na terceira Liga, com todo o respeito pela terceira Liga, ir ganhar uma taça de Portugal. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Sendo realista, não é? Há que perceber. É isso. E o grande objetivo é, eu gostava de terminar a minha carreira a chegar à Primeira Liga com o Vitória e se calhar fazer um jogo ou dois na Primeira Liga e despedir-me e dizer obrigado por tudo, pelo meu pai, pelos meus irmãos e por os adeptos, pelo clube e por tudo que o Vitória... por ti também, não? Por mim, sim, por mim também e por tudo que o Vitória é para mim. Uma coisa, tu viveste na Índia. Eu nunca estive na Índia, mas imagino que seja muito, muito diferente daquilo a que nós estamos aqui habituados a Setúbal, a Portugal. Tens assim alguma história engraçada que te tenha acontecido, sei lá, uma comida que provaste e que não tenhas gostado, assim um episódio qualquer? Não, na Índia tenho várias histórias. É uma cultura totalmente diferente, mas as pessoas são humildes, são tudo pessoas impecáveis e eu não tenho nada a apontar. Até foi uma experiência bastante positiva. Mas pronto, tens aquelas partes mais cómicas, como ficares tipo 1 hora no trânsito e eu pensar, isto deve ser um acidente, e depois vais ver, são 2 vacas que estão no meio da rua e tu ficas tipo mesmo muito tempo lá porque a vaca é sagrada para tentar ultrapassar a vaca. E depois as vacas vão sempre no meio, não sei o que é que se passava com aquelas vacas, que elas iam sempre no meio da estrada, não é nos cantos. Elas sabiam que podiam? Sim, acho que é mesmo por aí. Também tenho uma altura lá que eu fui ao mercado, que eles lá têm aqueles mercados muito grandes que vendem roupa, comida. Vendem tudo? Vendem tudo, os indianos vendem tudo. E eu fui com um casal indiano, com a mãe das minhas filhas, nós fomos, e eu estava a ver as roupas e eles disseram assim, olha, vamos ali à parte da comida. Só que eu começo a ver tipo um cheiro assim um bocado ativo, estás a ver? Porque eles são muito pobres, é normal que nem todos conseguem, aquilo lá é muito rico e muito pobre. Sim, não há muito Os ricos conseguem comprar carne em sítios melhores, talhos top, e os pobres não. Só que pronto, eu não estava habituado àquelas coisas, não é? Estou ali nas roupas e começo a ver assim um cheiro assim um bocado ativo. E quando começa a entrar para a esquerda, eu começo a ver, tipo, estás a ver a carne assim, pendurada, toda pendurada, mas era muita carne. Só que aquela carne já devia estar um bocado passada do tempo e cheia de moscas à volta. E eu dizia assim, põe dentro da minha equipa. Mano, isto é normal. Ele dizia, não, é que dá mais gosto à carne. Mas ele também estava na brincadeira. Na Índia tenho muitas histórias. Também tenho a do picante, que era assim, nós estávamos no hotel, nós tínhamos o buffet da comida, a gente chamava Square, e nós estrangeiros geralmente pedíamos ao chefe para fazer comida daqui. Só que as comidas indianas são boas e tu olhas e dá vontade de comer. Só que eu tinha os indianos da minha equipa que eles comiam o camão, não é? E estavam sempre com um vegetal verde e eles mordiam aquilo e comiam, mordiam e comiam. E eu, curioso, e eu perguntei ao indiano da minha equipa, olha, isso é bom? Ele, não, é espetáculo, como? Isso é doce. Mas já estavam-me enganando. Como arroz, carne e vou morder aquilo. Quando eu mordi aquilo, Jesus. Leite, não é? O leite é que não, eu não conseguia respirar. E eles a rirem-se todos e ninguém me ajudava. E eu a suar como caraças. Mas foi uma experiência top, muito positiva. Tiveste lá quanto tempo? 6 meses, o contrato a gente assina 1 ano, mas tive 6 meses, porque aquilo também era a Liga dos Investidores e em termos monetários foi bom para mim também. E também foi uma experiência diferente. De vida mesmo, não é? Sim, e gostei bastante. E do futebol também? Sim, do futebol também gostei, porque
Nós não nos faltava nada, moravas no hotel, tinhas comida, os estádios completamente cheios, 40 mil, 30 mil pessoas, o ambiente, pá, espetáculo, quando entravas em campo sempre fogo de artifício, pá, uma coisa mesmo totalmente diferente. Só que as pessoas às vezes, oh, é Índia, e não é, aquele campeonato em si é muito particular e muito especial. E de amigos que fizeste no futebol? Tens assim alguém que tenha vindo desde trás e que tenha ficado para sempre? Até mesmo, se calhar, dessa experiência na Índia, quem são as pessoas que tu vais levar para a vida mesmo quando já não estiveres a jogar? Bem, o Ricardo Batista, que é o guarda-redes Casa Pia? do Casa Pia, esse é o meu melhor amigo, digamos, tenho quatro, cinco, é aquele grupo que eu ando sempre, que sempre andou comigo, o meu pai dava 50 a mim, dava 50 a ele, eu ia à casa da mãe dele, era igual. Depois tem o Semedo, porque também já somos amigos desde os 8 anos, e depois a vida dele proporcionou para o Sporting, eu para o Porto, mas continuamos amigos e desde que voltamos cada vez estamos muito mais. Carlos Andrade, que é o Calu, também jogou aqui comigo no Vitória. O Ivanilo, que jogou comigo no Porto. Não, tenho um grupo de amigos que não quero estar assim A dizer nomes, não a é? dizer, porque são, como eu sou também de boas energias e sou boa pessoa, geralmente eu tenho um grupo bastante amplo de amizade. Obviamente que a gente tem sempre aqueles mais chegados, mas do futebol posso dizer uns 4, 5 jogadores. E as memórias mais felizes que viveste com o Vitória? As memórias mais felizes. Assim, eu diria que no ano que o Vitória ganha a Taça de Portugal, porque era o meu plantel, era o plantel que eu estava inserido, apesar de não ter estreado, fui para o Porto, mas esse plantel conseguiu ganhar a taça e eu fui ver o jogo, vim do Porto de propósito, fui ver o jogo com o meu pai e o Vitória ganhou. Foi um momento muito feliz, apesar de não ter conseguido ganhar a taça, infelizmente. Ganhaste como adepto? Ganhei como adepto e fiquei muito feliz pelos meus companheiros. A minha estreia aqui no Vitória, porque houve uma altura da minha vida que eu achava impossível voltar aqui. Não sei porquê, alguém dizia sempre que fechavam-me sempre as portas ao meu clube. Posso dizer que isso também foi uma grande emoção. Foi uma época que nós fizemos a melhor classificação dos últimos anos do Vitória, salvo erro, ficámos em 6º ou 7º. Com o Mr. Conceiro tínhamos uma equipa fantástica, que era François, o Venâncio, Pedro Queiroz, o Pavel na baliza, o Pedroso, o João Mário que está no Benfica, o Tiba, o Ricardo Horta, o Rafael Martins e eu na direita. Essa equipa aí foi destruidora e foi a melhor época dos últimos anos do Vitória. Então isso para mim é um prestígio enorme ter conseguido fazer com que o Vitória nos últimos anos fosse a melhor prestação nos campeonatos. E também as vezes que a gente conseguiu a manutenção, é óbvio que andas sempre com o coração nas mãos até a final, mas felizmente consegui sempre e depois era um misto de emoções muito forte e não tenho assim muitas mais coisas. É óbvio que também ser o recordista de todos os golos no meu clube para mim é um orgulho enorme. Espero que um dia alguém consiga fazer, mas de coração consigam ultrapassar esses meninos que estão aí, que estão para vir para ajudar o clube, que são o futuro do clube. Espero que um dia consigam. Sei que não vai ser fácil porque são muitos golos, mas espero que consigam. Deixaste a fasquia levada. Sim, sim. Agora vamos aqui imaginar um cenário. O Vitória contrata um jogador que nunca esteve em Setúbal e encarrega-te a ti de levá-lo a conhecer a cidade. Que 3 lugares não podes deixar de os levar e que doce é que os levas a provar? É assim, eu levava eles às praias, porque nós temos praias maravilhosas, não é? Ao mercado de livramento também os levaria, para eles sentirem um bocadinho o que é Setúbal. Isso também vai de pessoa para pessoa, os sítios que tu levas. E também se calhar levava não queria dizer ali a zona das docas, mas para mim isso era bastante importante por tudo que a minha família
representa nesse sentido. Mas pronto, se calhar ali à Baixa de Setúbal, porque antes de haver o Alegro, acho que Setúbal era muito vivido por a nossa antiga Baixa, de ter lojas de muitas pessoas. Acho que eram os 3 sítios que eu levava. Não? E a comidinha? A comidinha, eu não sou muito doces. Só às vezes um chocolatinho à noite quando o corpo pede muito. Sou mais de salgados. Então pronto, um Mas salgado. levava eles a comer tipo um arroz de marisco, um peixinho assado, choco frito. As coisas boas de Setúbal. Doces. Não sou Não muito é a tua praia. Gosto, mas não é uma coisa que eu faça com muita frequência. Ok. E agora, para terminar, quero fazer-te um quiz sobre um dos jogadores mais importantes da história recente do Vitória, que és tu. A ver se estás preparado e se sabes aqui algumas coisinhas sobre ti. Então, para começar, 2022-2023 será a tua 6ª, 7ª ou 8ª época ao serviço do Vitória? 6ª será? 7ª? 8ª já. Vai ter já. Passa a correr, olha, eu acho que vou errar todas, porque eu sou bem desligado disso. E lembras-te qual foi a tua primeira época como sénior aqui no Vitória? 2004 fui para o Porto. Salmeu. 2011? Mais Também cedo? não, mais tarde. 2013? 2012-2013. 2012-2013, é. Tá certo. Pronto, Porque já eu não volto- foi muito longe. Eu acho que só volto em dezembro. Em A janeiro. meio da época. A meia da época estava na Grécia e voltei em 2012-2013, sim. Mas eu acho que vou errar quase tudo. Porque eu sou Pronto. mesmo desligado dessas coisas. Isso eu sabia, por isso é que eu quis fazer estas perguntas mesmo. Eu acho que você já sabe. Quantos golos é que marcaste na tua melhor época como sénior do Vitória? 16? Boa, pronto, já não vais daqui a zero. Os golos. E em toda a tua carreira? Tinha que chamar o Souto Melo. Se ele se calhar sabe, ele guarda isso tudo. Tudo. Mas mais ou menos. Jogos oficiais são 365? Mas como sénior. Como sério? Já a contar com estes 16? com os Sim, do sim, ou ano seja, todos do ano passado para trás. Não sei, uns 80? Menos. 70? Um 60? bocadinho, um bocadinho mais. 65? 70? 65? Não, 66. 66. 66. Não conto muito isso. Portanto, vamos aumentar para quanto este número este ano? Pá, eu gostaria de ultrapassar os 16. Então, sim. A minha matemática é péssima, portanto, vou tentar juntar 66 a 16, dá, ora bem, 6 e 6, 12, e vai olha, não sei, perdi. Este eu. Não importa. Há quantas épocas jogas como profissional? Já me estás a complicar outra vez. É a última. Acho que é desde os 18. Não penses mais, está certo. É, não é? É, esta vai ser a 18ª. Ok. Então pronto. Portanto, vamos até às 21 épocas. Sim, espero Sim? que sim. A contar já com os Espero saltos que até sim, à espero que Primeira sim. Liga. Acho que sim. Não sei se queres deixar alguma mensagem aqui aos vitorianos, uma última palavra ou algo. Eu fiz esta pergunta ao Sr. Tomé e agora também apetece-me fazer-te a ti. Imagina que podes deixar uma mensagem, lá está, ou para as tuas filhas, para os adeptos de Vitória, para a cidade no geral, que vai ser lida daqui a 20 anos. O que é que tu escreverias nessa mensagem? Para continuarem a apoiar a Vitória, para os meninos que nascem agora, as pessoas mais, pronto, os pais, fazerem desses meninos sócios do Vitória, para o Vitória não perder a essência dos adeptos, para nunca deixarem de apoiar o clube, seja na terceira liga, seja na primeira, porque o Vitória é um clube de primeira, o Vitória é um clube enorme, apesar de estar nesta divisão, não deixa de ser o Vitória, de ter a história que tem. E quem é vitoriano de verdade, o Vitória pode até estar na Distrital, vai ser sempre vitoriano. Então não deixem de nos apoiar. Esta época também quero que continuem a nos apoiar, que pensem que vai dar certo, que vamos conseguir chegar à segunda liga. E sem o apoio dos nossos adeptos não vai ser possível. Isto é a mensagem que eu quero deixar. Também gostaria de deixar um beijinho para as minhas filhas, para a Yasmin, para a Yara, são os amores da minha vida, e o pai está sempre aqui para tudo. Obrigada, Zé. Obrigado eu, e
E vamos a isso. E que Vamos a corra isso. tudo muito bem. Tá? Vai correr. Obrigada. Obrigado.